Irmãos, esse salmo o salmo é a escrita, é a confissão, é o arrependimento de um homem que reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu o seu erro depois da repreensão do profeta Natan e reconheceu de uma forma especial, profunda, e fez no Salmo 51 a sua confissão, levantou ali uma voz de arrependimento e falou com Deus de uma maneira muito especial. Agora, a Bíblia apresenta muitos arrependidos. Hoje nós vamos analisar os arrependidos. O tema da nossa mensagem hoje são os arrependidos. E nós vamos passar por 7 pessoas na Bíblia que se arrependeram do seu pecado e disseram: eu pequei. 7 pessoas que reconheceram que estavam erradas e que manifestaram um arrependimento. Só que uma parte delas apresentou um arrependimento falso, um arrependimento que não era o arrependimento ideal, e parte delas apresentaram um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. E nós vamos analisar essas questões hoje, como eu disse a princípio, em função também da nossa Santa Ceia que se aproxima, porque a Santa Ceia é uma ocasião de manifestarmos arrependimento, uma ocasião de nós nos consertarmos diante de Deus, uma ocasião de nós colocarmos a nossa vida de maneira correta na presença de Deus. E momento de nós apresentarmos arrependimento, mas arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero. Então hoje nós vamos analisar os arrependidos. E são 7 pessoas na Bíblia que mostraram algum arrependimento e que em algum momento da vida disseram: eu pequei, eu errei, eu cometi um pecado. E a Bíblia vai trazer essa palavra: eu pequei. Todos eles disseram isso. E nós vamos fazer essa análise assim, do início até o final da Bíblia. Nós vamos lendo os livros, eles vão aparecendo em sequência. Tá? Então nós vamos vendo essas pessoas, quem são, e nós vamos, pela sequência aí ao longo da Bíblia, como se fosse uma linha do tempo, nós vamos analisando esses homens que pecaram. E eu vou colocando uma imagem aqui, vamos, até para chamar a atenção dos irmãos, teve uma pessoa que pecou, ele disse: eu pequei. Está nessa imagem aí, ó. Quem é essa pessoa aí, irmãos? Que disse: eu pequei. Faraó? Foi o Faraó? Nessa imagem aí, que está na tela. Nessa imagem, do Salmo 51 foi Davi. O Salmo 51 foi Davi. Mas esse da imagem aqui, quem foi? Esse que disse: eu pequei. O João Vitor está dizendo que foi o Faraó. E ele tinha razão, era o Faraó. Vamos pegar no começo da Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 9, os versículos 27. 9 e 27. 9 e 27. Eu vou pôr nas imagens ali, vamos fazer só para a gente tentar adivinhar ali, uma brincadeira aí. A gente vai vendo as imagens, tentando saber quem foi esse personagem que disse: eu pequei. E se você pegar Êxodo 9, 27, você vai ver quem foi essa pessoa. Foi o Faraó. Já encontraram aí? 9, 27 diz assim, ó: então o rei, é o rei do Egito, portanto o Faraó. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei. O Senhor Deus é justo e eu e o meu povo somos culpados. Ele se arrependeu, irmãos. Ele chamou Moisés e Arão e se arrependeu do seu pecado e disse para Moisés: eu pequei. Deus é justo, eu e meu povo somos culpados. Ele estava arrependido, Faraó.
Agora, irmãos, aí tem um detalhe. Esse arrependimento do faraó era um arrependimento passageiro. Somente enquanto durou o castigo. Porque você sabe por que ele falou isso aqui? Porque estava caindo uma chuva de pedra que praticamente destruiu o Egito. Se você voltar no versículo 22, Moisés levantou a mão para o céu, caiu uma chuva de pedra no Egito, trovão, raios, e essa chuva acabou com o Egito. Caíam sem parar, foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Acabou com tudo que tinha no campo, pessoas, animais, destruiu plantas, quebrou as árvores. Só na onde estavam os israelitas que não houve essa chuva de pedra. Quando passou a chuva, o rei, durante a tempestade ali, o rei chamou Moisés e falou: não, eu pequei, eu não podia ter feito isso. Beleza, a chuva parou, tudo deu tranquilidade. Aí, no versículo 34, o rei viu que tinha parado de chover, não tinha mais chuva de pedra, então eles continuaram teimando. Entende? Então, irmãos, o que eu identifico aqui nessa lição do arrependimento do faraó? O que a gente pode aprender desse texto? O faraó, quando a chuva de pedra estava malhando, arrebentando com tudo, acabando com o país dele, ele mandou chamar Moisés e falou: Moisés, eu errei, Moisés, eu pequei, rapaz, para com esse negócio aí que eu estou arrependido. A chuva parou, ele falou: quer saber, não vou libertar ninguém. Então veja, irmãos, esse procedimento do faraó, essa atitude dele aqui que ele tomou, de dizer: chama Moisés, eu pequei, eu estava errado mesmo, mas depois ele volta atrás, é um arrependimento só debaixo do chicote. Muita gente erra e aí vem a consequência do erro, né? Vem a consequência do erro. Você errou, aí você agiu mal e aí daqui a pouco vem a consequência do erro. E a consequência do erro, o que é a consequência do erro? É algum problema, é uma dificuldade. Aí no meio da dificuldade você falou: oh, meu Deus, eu errei, Senhor, me perdoa. Você se reconcilia com quem tiver que reconciliar, você volta para a igreja se você tiver que voltar, você com um certo erro que você errou. Mas aí a luta passa. Aquela consequência do pecado passa, é resolvida, a chuva de pedra para de cair. Quando a chuva para de cair, você volta para o erro, pratica. Isso é o arrependimento do faraó. Quer dizer, eu só me mostro arrependido, eu só dou o braço a torcer se as pedras estiverem caindo. Se a pedra parar de cair, eu já volto no meu pecado, eu já pego de novo o meu caminho errado, eu já, né? Então, os irmãos, vejam, o que era esse arrependimento do faraó? Passageiro. Enquanto durou a consequência do pecado, ele estava arrependido. Depois ele já voltou atrás. Mas é um tipo de arrependimento. É um tipo de arrependimento, né? Ele chamou Moisés e falou: eu pequei. Eu pequei. Só que é um arrependimento, irmãos, que não é profundo, não era do coração, não era da prova, era o arrependimento da pedrada. É o arrependimento no meio do castigo. Aí a pessoa arrepende, mas fora disso aí ele estava firme na posição dele. Então esse é o primeiro arrependimento que nós estamos meditando hoje. O arrependimento do faraó, passageiro, no meio da prova, no meio do castigo, aí ele se arrependeu. Agora tem mais um arrependido aí. A imagem aí, será que permite identificar quem que é esse arrependido aí? Esse aí é o Balaão? Então, é o Balaão, irmãos. Esse Balaão, o texto está lá em Números 22, pertinho aí. Um pouquinho para frente onde você está. Em Números 22, você vai ver o 32 aí. Números 22, 32. Até o 34. Esse é Balaão. Balaão, os irmãos conhecem a história, está lá andando com a jumenta para atender o pedido do rei Balaque, que queria que ele amaldiçoasse
os israelitas que estavam lá no deserto ainda, mas ele tentou passar, a jumenta não ia, ele desceu, bateu nela e não tinha jeito, amaldiçoou a jumenta. Aí apareceu o anjo, verso 32. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, porque você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: o que Balaão disse? Eu pequei. Eu não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que eu não devo continuar a viagem, pode ficar tranquilo, eu vou voltar para casa. Aí o anjo falou: não, vou quebrar o seu galho aqui, você vai poder ir, não vou te matar não. Só que chega lá você fala só o que eu mandei. E Balaão foi, e realmente só disse o que o anjo mandou. Mas depois do caso passado, o que aconteceu? O rei ofereceu dinheiro, riquezas e tal, e ele falou para o rei: olha, o negócio é o seguinte, não tem jeito de amaldiçoar esse povo aí. Não, o anjo me pega, o anjo vai me matar. Mas é o seguinte, você põe as mulheres do teu reino para casar com as mulheres dos israelitas, que aí eles vão pecar contra o Deus deles e o próprio Deus deles vai castigar eles e você alcança o teu objetivo. Então veja bem, diante do anjo, ele estava arrependido. Ele era alguém que tinha o Espírito do Senhor, Balaão. Ele era alguém que falava com Deus, ele era alguém que tinha uma certa comunhão com Deus. Ele era alguém que na igreja estava tudo certo, né? Se a gente fosse transpor para os dias de hoje, tem o Espírito do Senhor, tem os momentos dele de ter relação com Deus, está tudo certo. Mas a hora que ele vê um dinheirinho, a hora que ele vê uma oferta boa, ele até está servindo a Deus, mas o dinheiro, as riquezas, né? O dinheiro do rei, a oferta do rei, o fato de ser honrado pelo rei ali, ele falou: rapaz, você quer saber? Então ele é o tipo da pessoa que tem uma certa comunhão com Deus, até se arrepende do seu pecado, mas se chegar uma graninha nele, se vier a tentação das riquezas, da honra, do dinheiro oferecido para ele, aí ele faz qualquer negócio. Ele quer ser um servo de Deus, mas é difícil resistir o dinheiro. Ah, uma oferta boa, e o pessoal ofereceu um dinheiro bom, como é que eu ia recusar aquilo ali? Entendeu? Então, é um arrependimento que não resiste uma oferta boa. É um arrependimento que não resiste à tentação. Tudo bem, eu não vou fazer isso, mas olha, já que o senhor ofereceu esse dinheiro aí, eu vou dar uma desviada aqui, eu vou oferecer faço um negócio contigo aí, por outras vias, eu vou arrumar uma brecha na lei, eu vou arrumar um jeitinho aqui, porque a oferta é muito boa, eu não posso perder. Então Balaão, diante do anjo, ele ouve: não, eu volto, se o senhor quiser que eu volte, eu estou voltando, mas diante do rei ele falou: rapaz, eu não posso perder essa oferta. E às vezes a gente é arrependido assim, igual Balaão. A gente arrepende: oh meu Deus, isso aqui estava errado, mas amanhã vem uma ofertinha tão boa que a gente cai na oferta e esquece o nosso compromisso com Deus, fica arrumando argumento, fica arrumando conversinha para ver se a gente foge daquilo que Deus nos recomendou. Balaão disse: eu pequei, mas logo depois ele aceitou a oferta do rei e saiu daquilo que era a vontade de Deus. Tem mais um aí que pecou, reconheceu o seu erro. Quem que é esse aí, irmãos? Quem que a imagem sugere? Acã? Acã? Acã, é. Esse aí é o Acã, sim, está em Josué 7, um pouquinho para frente, vocês vão sempre adiante aí na leitura, nós estamos na ordem. Você vai ler em Josué 7, 19 e 20, pode pegar aí. Josué 7, 19 e 20. Esse foi outro homem da Bíblia que disse: eu pequei, que se arrependeu do seu pecado. Josué 7, 19 e 20, encontraram aí? Josué 7, 19 e 20.
E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel, conte-me o que você fez, não procure esconder nada. E Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e vou contar o que eu fiz. Eu pequei contra o Deus de Israel e vou contar o que eu fiz. Os irmãos conhecem a história. Foi feita uma batalha e a ordem dada foi que não pegasse nada daquela nação. Em muitas batalhas era dito: vocês podem pegar o melhor gado, as riquezas daquele povo. Em outras, a orientação era: não pegue nada. E essa que foi dita, não pegue nada, o Acã pegou. Pegou algumas peças de prata, pegou uma capa muito bonita, ele pegou, trouxe, escondeu debaixo da tenda dele, que era aquela imagem que nós vimos ali, né? Então, nessa imagem aqui mostra ele escondendo lá debaixo do piso da tenda dele ali, ele escondeu esses bens. Muito bem, mas aí, irmãos, quando a gente lê a história ali, você vai ver o seguinte: como que chegou nesse arrependimento de Acã? Israel foi fazer de novo a mais uma batalha, perdeu. Aí Josué falou: mas que história é essa de perder? Nós temos alguma coisa errada. Vamos consultar o Senhor. O Senhor falou: vocês perderam porque tem pecado no arraial. Josué falou: mas não é possível, ninguém fez nada errado. Não. Ele falou: então vamos descobrir quem é. Reuniu no acampamento, tem pecado no povo. Ninguém falou nada. Falou: nós perdemos porque Deus disse que tem pecado. Ninguém abriu a boca. Foi: então vamos sortear uma tribo. As 12 tribos, pois lá tirou a tribo do Acã. É nessa tribo o problema. O que o Acã fez? Ficou quietinho. Aqui, caladinho. Sorteou o grupo de famílias. Foi o grupo de famílias do Acã. O que o Acã fez? Quietinho. Sorteou a família dele, a própria família dele. Ele, o pai, os irmãos, né? Era um grupo grande de famílias. Era dele, ele não falou nada. Sorteou a família pequena. Ele, os irmãos, o pai dele, ele, quietinho. Aí sorteou a pessoa, os chefes de família. Aí sorteou o nome dele. Aí Josué falou: ô meu filho, agora você confessa aí, né? Porque nós fomos indo de um por um até chegar em você. O sorteio indicou a tribo de Judá, na tribo de Judá o grupo de Zera, no grupo de Zera a família de Zabdi, na família de Zabdi o homem era Acã. Precisou de 4 sorteios para chegar nele. Aí ele falou: eu pequei contra o Senhor, vou contar o que eu fiz. Mas sabe quando que ele arrependeu e contou o que ele fez? No fim da investigação, quando não tinha mais para onde, quando a pressão chegou nele, quando saiu o nome dele no sorteio, ele falou: pequei mesmo. Então esse é aquele, irmãos, que se arrepende, mas só no último minuto, quando não tem outra saída. Enquanto tiver uma saída, ele nega. Irmão, você fez esse negócio errado aqui? Eu não fiz de jeito nenhum. Mas o fulano viu, mas eu não fiz, irmão. Mas está gravado aqui no vídeo, não, eu não fiz, irmão. Mas olha, não fui eu, irmão. Fala, rapaz, mas aqui tem uma confissão tua assinada, essa assinatura não é minha, irmão. Você entendeu? Ele nega, até a hora que você trouxer mesmo a prova para ele, ele fala: agora não tem jeito mesmo, então agora fui eu. Então é um arrependimento, o negócio é meio cara de pau, assim, entendeu? Ele vai assim até as últimas consequências. Se não for pego, se ele não for flagrado, se você não der o flagrante nele, ele é honesto. Entendeu? Esse podemos brincar aí que esse arrependimento do Acã é o arrependimento Paulo Maluf, né? Ele é honesto, né? Essa semana ele falou até que o nome dele saiu da Interpol, a Interpol desmentiu, disse que só tirou a foto dele. Ele é procurado, né? No mundo inteiro, não pode sair do Brasil, senão ele é preso. Todo mundo sabe, o slogan dele de campanha era: a roupa mais faz, mas ele fala: eu nunca fui condenado, eu sou um homem honesto, eu sou um homem sério, né?
Esse era o Acã, estilão do Acã. Não, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Enquanto você não botar ele na parede, ele é santo, abençoado, um homem sério, honesto, prudente. Esse é duro, porque esse arrependimento aí não é arrependimento, é que ele foi pego. Não é que ele está arrependido, é que se ele tivesse um jeitinho dele se manter escondendo aquilo ali, ele ia continuar. É que como ele foi pego com a mão na massa, aí ele arrepende. Aí é um arrependimento falso, um arrependimento que nem é válido, porque ele só abriu mão de falar que ele não era culpado, de que ele era culpado, ele só reconheceu que era culpado por conta de ter sido pego. Né? Então essa que foi a razão. O pecado encoberto impede a bênção na regeneração? Isso, então, foi isso que aconteceu lá em Israel. Era um pecado. Não, hoje também existe sim o pecado coletivo, existe o pecado da pessoa que prejudica o grupo, existe, continua existindo. O pecado escondido de alguém prejudica a família dele, o pecado escondido de alguém na igreja pode prejudicar a igreja, pode acontecer sim. Agora, naquele tempo, nós tínhamos uma implicação muito mais séria do que é hoje. Né? Naquele tempo, Israel foi para a batalha e morreu um monte de gente, perderam aquela guerra, foi uma consequência muito séria. Mas não deixa de ser realidade hoje. Hoje, uma pessoa em erro acaba prejudicando a sua família e acaba prejudicando a igreja. Existe ainda o pecado coletivo e as questões que nós podemos fazer em grupo, e o grupo é prejudicado por alguém que está fora, que não está andando corretamente. Né? Esse é um dos motivos de ter a disciplina. E na leitura que nós lemos essa semana em Coríntios, Paulo recomendou lá, olha, esse homem é imoral, tira ele do meio de vocês. Então, um reconhecimento na Nova Aliança, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, na igreja, de que alguém, tendo problemas pessoais, traz problema para a igreja, né? Prejudica o mandamento da igreja. E aí a gente chega em mais um que confessou que errou. Quem que é esse aí, irmãos? Os irmãos conseguem saber aí? Quem que é essa cena aí? Consegue identificar na foto? Esse aí está difícil, né? Esse é um rei e um profeta. Esse aí, irmãos, é Saul. Pega lá 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Saul reconheceu que pecou. 1 Samuel 15, 22. Pode pegar aí na sua Bíblia, um pouquinho para frente. Estamos indo sempre para frente. 1 Samuel 15, 22. O que aconteceu aqui? Essa foi outra batalha que foi orientada o seguinte: não tragam nada de lá. Acaba com todo mundo. Só que aí, quando eles voltaram, eles estavam trazendo. Vieram de lá com as melhores ovelhas, com o melhor gado, e trouxeram o rei, que foi dito também que deveria ser morto. Tudo isso ele veio trazendo com problema. O Saul, 15, 22, agora a gente vai ler o seguinte: Samuel respondeu: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é o pecado como o pecado da idolatria. O Senhor rejeitou você como rei, pois você rejeitou as ordens dele. E aí Saul respondeu o quê? Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você me deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Então veja, irmãos, aqui Saul, esse arrependimento dele, primeiro que ele foi pego também, assim como Acã, ele foi pego no pulo, né? Ele vinha vindo com as ovelhas e Samuel veio e falou: que barulho é esse que eu estou escutando essas ovelhas aí? Aí ele falou: não, é que a gente estava, ele foi se justificar, mas aí o que aconteceu? Primeiro ele foi pego. Depois, esse é um arrependimento egoísta, porque ele está pensando só nele. Ele falou assim: olha,
pôs a culpa nos outros. Ele falou, fiquei com medo do povo. O povo pegou as ovelhas, pegou o melhor gado, viu que era coisa boa. E eu fiquei com medo do povo, e aí eu trouxe as ovelhas e o gado. Então, quantas vezes, irmão, a gente vai falar com uma pessoa, olha, isso aí que você está fazendo está errado. Irmão, mas isso aí é culpa do fulano. É porque é por causa do meu filho, é por causa da minha esposa, é por causa do meu marido, é por causa do meu patrão, é por causa... E a pessoa espirra a culpa para o outro. Quando Deus chegou para Adão, ele falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando ele foi na mulher, Senhor, foi a serpente. A pessoa terceiriza o negócio, entendeu? Ela manda para o outro. Não fui eu que pequei, foi o povo que quis trazer as coisas ali. Então não só ele jogou para o outro a culpa, como ele estava preocupado com a opinião das pessoas sobre ele. Então ele falou para Samuel, não, volta comigo para adorar, me honra perante o povo, né? O povo vê que está tudo bem entre nós. Então ele não estava arrependido assim, puxa, fiz uma coisa errada. Ele estava arrependido, mas preocupado com a imagem dele. Nossa, agora vai aparecer que eu estou errado, que eu fiz uma coisa errada, que eu agi mal. Então ele não queria aparecer mal, ele não queria ficar feio na foto. Ele não estava preocupado se o pecado dele ofendeu a Deus, se ele errou, se ele ia ter consequência. Ele só estava preocupado de sair mal na foto. Ele só estava preocupado da postagem lá no Facebook, se não ia ficar bem, né? Ele só estava preocupado como é que ia ser o negócio. A intenção foi boa. Não, eu trouxe, a intenção foi ótima, foi para sacrificar a Deus. Aí Samuel falou, que sacrifício, rapaz? Você acha que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, né? E aí a gente vê que ele inventou motivos, ele jogou a culpa nos outros, ele estava preocupado, era com ele mesmo, estava preocupado de se sair daquela, de resolver aquele problema e de ser honrado perante as pessoas. Ele estava preocupado das pessoas, o que as pessoas iam pensar dele, e não preocupado do que Deus estava pensando dele. Então, esse também é um arrependimento falso, um arrependimento fingido, mais preocupado consigo mesmo do que com a opinião de Deus. Isso também não está certo, né? Então ele falou, olha, eu pequei, fiquei com medo do povo, mas me honre diante do povo. Ele só estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Tem um outro arrependido agora. Quem que é esse aí? Esse é o Judas. Esse identificaram fácil, né? Está fácil. Vamos ler então o trecho lá que fala de Judas. Nós vamos ver em Mateus 27, de 3 a 5. Mateus 27, de 3 a 5. A história todo mundo conhece. Judas combinou com os sacerdotes lá de entregar Jesus por 30 moedas de prata, recebeu o pagamento, entregou a Cristo, deu o beijo lá da traição no jardim e depois ele se arrependeu. Mateus 27, 3. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo, eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam, o que nós temos com isso, rapaz? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, depois foi e se enforcou. Irmãos, esse arrependimento de Judas foi um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno? Esse foi um arrependimento, mas sem fruto de justiça, um arrependimento que não gerou uma atitude positiva. Esse arrependimento, a gente poderia até falar que não foi um arrependimento, foi um remorso. O que é o remorso? O remorso é aquela dor que eu sinto por ter feito algo errado, mas sem me arrepender. Eu sinto uma dor, nossa, o que eu fiz foi errado, mas quer saber? Né? Eu faria de novo, né? Se tivesse a oportunidade, é errado, está me doendo aqui, é um remorso, não é? Mas não produz um fruto da pessoa falar, isso aqui eu nunca mais faço, eu vou tomar uma atitude diferente. Não, a pessoa só sente aquela dor. Então veja, quando o Zaqueu, se a gente comparar, ele foi lá e devolveu o dinheiro. Quando o Zaqueu sentiu um arrependimento sincero das coisas que ele fez, ele falou para Jesus, olha, eu vou devolver quadruplicado para toda pessoa que eu desejo.
Jesus falou: ó, hoje entrou a salvação nessa casa. Agora Judas foi lá e devolveu também o dinheiro. Não foi quadruplicado, mas ele devolveu o dinheiro. Mas entrou a salvação na vida de Judas, nessa devolução? Zaqueu devolveu o dinheiro, Jesus falou. Aliás, ele nem tinha devolvido, hein? Ele falou de devolver. Jesus falou: a salvação entrou nessa casa. Judas devolveu de verdade, entregou o dinheiro lá de volta para quem deu o dinheiro para ele. Mas não veio salvação. Judas foi se enforcar. Judas foi tomar uma atitude negativa. Judas foi tirar a própria vida. Ele, na verdade, o que ele estava sentindo era um remorso, um sentimento ruim por ter entregado um homem inocente, mas aquilo não produziu uma mudança de postura. Aquele arrependimento não foi um arrependimento íntimo no coração, de tal maneira que ele se voltasse para Deus, que ele procurasse o caminho correto. Ele só ficou atormentado com aquilo, fiz algo errado, não devia ter feito, ele foi lá, se matou, mas no fundo não houve ali um arrependimento genuíno. Então, irmãos, são 5 situações que nós passamos aqui de arrependimentos falsos, de arrependimentos que tinham um interesse, de arrependimentos de pessoas que não demonstraram uma coisa realmente proveitosa, uma coisa que desse fruto na vida deles. Então, ele diz: eu pequei, entregando à morte um homem inocente, mas isso não trouxe para ele, na vida dele, o resultado que deveria ter trazido. Agora, tem um outro arrependido aí. Quem que é esse aí, irmãos? Esse aí é o filho pródigo. Esse aí está voltando para casa. E nós vamos ver em Lucas 15, essa passagem. Lucas 15, 16 a 17. Lucas 15, de 16 a 21, na verdade, né? Lucas 15. Veja bem, ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. O filho pródigo também reconheceu o pecado. Longe, sem dinheiro, num emprego, num subemprego, né, degradante, tratando de porco, e com vontade de comer o que os porcos comiam, mas passando fome. Lá, irmãos, num dado momento, a Bíblia diz que ele caiu em si. Esse momento, irmãos, não foi pela pressão de ter sido descoberto. Ninguém descobriu ele lá, ninguém chegou e falou: oh, você não é o filho do fulano que catou o dinheiro e gastou. Ninguém falou nada. Não foi a pressão, ele não foi descoberto. Não foi o desejo de ser bem apreciado pelos outros, de botar a culpa em ninguém. Ele falou: não, eu pequei. Pequei contra Deus, contra meu pai. Tudo errado isso aqui. Chegou à conclusão sozinho. Ninguém apertou ele na parede. Ele pecou e ele reconheceu o seu pecado. Intimamente, dentro dele, ele falou: isso aqui está errado. Ele caiu em si, é a palavra, caindo em si. Então foi um arrependimento completo, um arrependimento dentro dele. Não foi por fator externo, não foi para agradar os outros, não foi porque ele foi descoberto, não foi porque ele impressionou. Não foi por interesse de dinheiro, como foi o do Balaão. Ninguém fez oferta para ele nenhuma. Pelo contrário, ele falou: vou voltar e vou ser um diarista lá na casa do meu pai, um trabalhador comum. Tudo o
que nós vimos nos anteriores não foi a motivação, não foi remorso. Ele falou: olha, que bobagem que eu fiz. Estou passando fome, estou numa dificuldade, estou num problema aqui que eu mesmo causei. Olha o que eu fiz com a minha vida. Só que esse arrependimento dele gerou um fruto muito importante. O fruto está no verso 18. Ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Esse arrependimento do filho pródigo, profundo, interior, genuíno, fez com que ele tomasse uma atitude: vou voltar para a casa do meu pai. Não foi um arrependimento para ficar bem na foto, não foi um arrependimento para botar a mão no dinheiro, não foi um arrependimento forçado depois que pegaram ele no pulo. Foi um arrependimento limpo, de coração. Falou: não, isso aqui não pode. Eu estaria muito melhor se eu estivesse junto com meu pai. Nem que ele não me considere mais um filho, mas junto dele aqui é o meu lugar. E aí ele arrependeu de verdade, ele teve um arrependimento sincero, levantou de lá e foi saindo. O pessoal falou: mas escuta, você vai embora? E o teu emprego? E como é que você vai fazer? Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ah, rapaz, teu pai não vai te receber lá nunca. Talvez, mas eu vou lá. Quando você chegar lá, teu pai vai te expulsar de lá. Rapaz, você gastou todo o dinheiro dele. Pode ser, mas eu vou lá, que eu vou pedir um emprego para ele. Quem sabe ele me dá um emprego lá. Eu, funcionário do meu pai, vou estar bem melhor do que funcionário de vocês. Funcionário do eu, funcionário de quem está me afligindo aqui. Eu vou ser funcionário do meu pai. Levantou e foi embora. Quando ele chegou lá, surpresa, né? Ele achando que ele ia ser um funcionáriozinho dos menores lá, o pai estava esperando ele com um anel, com uma roupa nova, com o novilho cevado, e fez a festa para receber ele de volta. Mas antes, irmãos, da festa, teve uma atitude sincera dele de dizer: Senhor, estou arrependido. Isso aqui que eu vinha fazendo, eu nunca mais vou fazer. Isso aqui que eu vinha fazendo é errado. E não é ninguém que me falou, e não é ninguém que me pressionou, e não é interessado em nada. Eu cheguei nessa conclusão. Isso aqui é errado e eu vou me consertar. E eu vou ficar perto do Pai. Esse é o arrependimento. Esse é o arrependimento. Que nos coloca no caminho certo, no caminho ideal. Esse é o arrependimento da pessoa que caiu em si e resolveu voltar para a casa do Pai. Mas tem mais um arrependido aí, irmãos. Nosso último arrependido aí. Quem que é esse aí? Os irmãos se identificam na imagem? Esse arrependido aí, não. Tem uma harpa ali do lado, ele é um tocador de harpa. Esse arrependido aí é Davi. Davi. Esse arrependido aí é Davi conversando com Natã. Natã chegou em Davi e falou: Davi, tem um problema aqui, rapaz. Puxa, olha, um cidadão tinha uma ovelhinha só e do lado dele tinha um vizinho rico que tinha muitas ovelhas. Mas chegou uma visita na casa do rico, o rico foi lá e matou a única ovelhinha do pobre. Davi falou: que injustiça, esse homem vai devolver quadruplicado, vai pagar 4 vezes o mal que ele causou. E aí Natã falou: esse homem é você. Você tem uma casa grande aí, cheia de esposas, e você tirou a única esposa do Urias. Aí Davi, no Salmo 51, que nós lemos no início, ele falou: conheço bem os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim,
Todo dia Davi levantava lá, ele via Batseba, ele via Salomão, ele via lá o pecado dele, o erro dele, a maldade dele de ter mandado Urias para a morte. E ele fala no verso 4, contra ti eu pequei, somente contra ti, fiz o que o Senhor detesta. Fiz o que o Senhor detesta. No arrependimento de Davi, irmãos, outro arrependimento genuíno que gerou frutos, Davi passou a enxergar o pecado do mesmo jeito que Deus vê. O pecado de Davi era um pecado de morte, não havia sacrifício para esse pecado. Quando a pessoa de Israel pecava, ele ia lá, oferecia um cordeiro, um novilho, mas aí o pecado era perdoado. Mas tinha pecado que não tinha perdão. Alguns pecados, se fosse pego no pecado, era apedrejamento. Ia para a morte, não tinha uma regra. Esse pecado aqui é 10 touros que você tem que dar. Não, tinha os pecados que era sacrifício, tinha o pecado que era a morte. Se fosse pego, era morto. Esse era um. O adultério, o homicídio. E aí, Davi fala assim, eu entendi agora que o Senhor não quer sacrifício. Davi entendeu o coração de Deus, ele via aquele sistema de sacrifícios, era o que existia para eles. Mas Davi entendeu, falou, não, é isso, eu entendi agora. Não é sacrifício que o Senhor quer. O Senhor não quer que quando a gente pega, a gente leva um cordeiro lá, porque os ídolos, o pessoal fala, não, traz um cordeiro aqui que o ídolo vai ficar satisfeito e tal. É uma bobagem isso aí. Né? Primeiro que o ídolo não fala, não cheira, não sente, o ídolo não é nada e não sente nada com sacrifício nenhum. Mas havia essa crença de que os deuses iriam ficar satisfeitos se oferecesse um sacrifício para ele. Davi entendeu, falou, não é sacrifício que o Senhor quer, entendi. O Senhor quer obediência, não é sacrifício. Não é sacrifício de touro, o Senhor não se agrada disso aí. Eu entendi, o Senhor quer a obediência, o Senhor quer a obediência. Tu não queres que te ofereça sacrifício, o Senhor não gosta de animais queimados. O Senhor quer um espírito humilde e um coração humilde e arrependido, o Senhor não rejeitará. Ele fala no Salmo 51. Davi, irmãos, naquele problema, naquele arrependimento dele, ele entendeu o perdão de Deus sem os sacrifícios que era o sistema daquela época. Ele entendeu o que Deus queria. Ele entendeu que ele fez algo que Deus detesta. Ele entendeu tudo, irmãos. Esse foi um arrependimento onde ele enxergou o pecado do mesmo jeito que Deus enxerga. Foi entendido. Isso aí era para mim, essa palavra é para me deixar em comunhão contigo. Não é que eu falei, o Senhor vem me dificultar a minha vida, me impedir de ser feliz. Não, o Senhor está querendo a minha felicidade. A lei é justamente para eu fazer o que é certo. A lei é para eu andar no caminho certo. O Senhor não quer sacrifício nenhum, o Senhor quer obediência. Entendi. Esse arrependimento de Davi, assim como do filho pródigo, foi sozinho, irmão, foi no interior. Tudo bem, o profeta Natan foi lá e enquadrou ele. É você, o cidadão aí errado. Só que logo depois veio em Davi o arrependimento genuíno. Ele foi pego no pulo, sim. Mas na sequência ele se arrependeu. De verdade. Ele colocou o coração na presença de Deus. E mais tarde a Bíblia fala que Davi tinha um coração, um homem segundo o coração de Deus. Em outra passagem das Escrituras, a Bíblia fala, Davi nunca errou, sempre cumpriu a vontade de Deus, sempre fez a vontade do Senhor, menos no caso de Urias. Né? Então tem essa manchinha no currículo de Davi, mas no mais, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, esse arrependimento de Davi e do filho pródigo é o que Deus está esperando de nós, irmãos. É o que Deus espera que nós façamos. Olha, entenda que você está fazendo o que Deus detesta. Entenda que Deus tem razão. Entenda que a gente precisa criar um coração puro. Davi fala, cria em mim, Senhor, um coração puro. E aí a gente entende o seguinte, olha, o faraó teve um arrependimento passageiro, o Balaão foi por interesse, Acã foi por pressão,
Saul porque era egoísta, Judas por remorso. Todos eles se arrependeram e disseram: eu pequei. Mas eles não se arrependeram verdadeiramente. Eles não se arrependeram como o filho pródigo, eles não se arrependeram como Davi. Falso arrependimento. Já Davi não. O filho pródigo foi interior, produziu atitude, Davi também passou a ver o pecado, assim como Deus vê. Irmãos, isso é algo que nós precisamos produzir. A Bíblia fala que nós devemos produzir frutos do arrependimento. A Bíblia fala que nós devemos nos arrepender verdadeiramente dentro de nós. Irmãos, a gente lê a Bíblia para Deus falar com a gente. Essa semana, Coríntios, Paulo deu lá muitas orientações sobre a vida. Paulo deu muitas orientações sobre a vida do casal. Deu muitas orientações sobre a impureza sexual. Deu muitas orientações sobre idolatria, do livro de Coríntios. Nós estamos lendo a palavra, Deus está falando conosco. A gente tem que ler e ler a Bíblia e falar: não, isso aqui que Deus falou aqui é para mim, isso aqui está errado, eu estou fazendo errado, eu preciso corrigir isso. E produzir frutos de arrependimento. E aí você lê na palavra de Deus: olha, hoje nós lemos os 10 mandamentos: não furtarás, guarde o sábado, faça tal coisa. A gente tem que ver, irmãos, nós estamos vendo ali, a palavra de Deus está falando conosco, que a gente tem que se corrigir. E tem que se arrepender, e arrepender de verdade. Não é esses arrependidos aí que dizem: eu pequei por interesse, por pressão, por isso, por aquilo. Nós temos que nos arrepender dentro de nós, irmão. Você tem que sentar um dia na sua casa sozinho e falar: olha, isso que eu estou fazendo aqui está errado. Sem ninguém te apontar o dedo, sem ninguém te pegar no pulo. O filho pródigo, ele e os porcos lá no chiqueiro, ele falou: isso aqui está tudo errado, vou voltar para casa. E esse, irmãos, é o primeiro passo do processo de santificação. É o que vai santificar a nossa vida. É o que vai nos colocando cada dia mais perto de Deus. É isso, irmãos. Ninguém vai nos apontar. Não precisa ninguém nos apontar. Somos nós mesmos. Um belo dia a gente cai em si, como caiu o filho pródigo. E se alguém apontar também, ótimo. Que bom que alguém nos alertou. Mas é uma decisão interna. Ninguém leva outros ao arrependimento. É dentro de você, é a obra do Espírito Santo que toca em nós e nos muda do caminho errado para o caminho eterno. É isso, irmãos. Arrependimento. E aproxima-se a Santa Ceia. Quinta-feira nós estaremos celebrando essa comunhão com Deus, celebrando o sangue e o corpo de Cristo para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. E, irmãos, que todos nós estejamos na quinta-feira arrependidos, um arrependimento sincero, interno, um convencimento próprio de cada um de que está no caminho da santificação, de que está enxergando o pecado como Deus enxerga, que está realmente buscando fazer a vontade de Deus na nossa vida. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê arrependimento sincero a cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Deus, oramos a Ti, agradecidos por mais esse sábado, agradecidos, meu Deus, pela Tua palavra, meu Deus, que nos orienta, que nos guia, agradecidos, ó Deus, pela nossa saúde, pela condição que temos de estarmos aqui hoje, meu Deus, somos gratos a Ti. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe até aqui, Deus. Deus, nós queremos também apresentar a Ti a nossa gratidão e o nosso pedido para que o Senhor possa, Deus, agir em nossos corações, Deus. Que o Teu Santo Espírito, meu Deus, possa agir no coração de cada um de nós. Que possa gerar, meu Deus, o convencimento do pecado. Que nós possamos, meu Deus, enxergar os nossos erros. Que nós possamos, ó Deus, ver aquilo que estamos fazendo que é contrário à Tua vontade. E que nós possamos, meu Deus, produzir frutos de arrependimento, meu Deus, voltando atrás, deixando a prática do erro, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, santificar a nossa vida,
possamos corrigir os nossos caminhos, meu Deus, possamos, meu Deus, ter esse convencimento íntimo, meu Deus, essa relação contigo, que não é forçada, que não é por causa da igreja, não é por causa da família, não é por causa do pai, da mãe, não é por causa do marido, da esposa, que seja, meu Deus, um processo interno, como o filho pródigo que caiu em si, meu Deus, que nós também possamos cair em nós, cada um, nos despertarmos, meu Deus, para a correção das nossas vidas, para andarmos no teu caminho, meu Deus, segundo a tua vontade, que nós possamos ler a tua palavra e ouvir o Senhor falando conosco, que nós possamos sentir o teu Santo Espírito no nosso dia a dia, meu Deus, e possamos santificar as nossas vidas, e possamos, meu Deus, participar da Santa Ceia, e possamos participar, meu Deus, na volta do Senhor Jesus, meu Deus, do grupo que estará entoando o cântico do Cordeiro, meu Deus, em santificação e bênção, recebendo, meu Deus, a coroa da vida. Somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado. Queremos pedir que o Senhor santifique a nossa vida e nos ajude a ter um arrependimento sincero das nossas faltas. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Então nós vamos encerrar o culto de hoje com a bênção. A bênção do nosso Deus, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Se nós encerramos o nosso culto, em nome do Senhor Jesus, paz seja conosco. Amém.